Salve Maria! Vamos agora iniciar este vídeo que tem como título Leão XIV, uma esperança para a Igreja. E vamos recitar as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar este vídeo lendo um trecho do livro A Rainha das Ciências, um livro de história da matemática. No final do primeiro milênio da era cristã, a civilização árabe já havia também avançado um alto nível na Espanha, e isso passou a influenciar o restante da Europa. Foi nessa época que viveu um francês de grande talento, chamado Gerbert, nascido em Aurillac, Gerbert de Aurillac, por volta do ano 950, e falecido em Roma em 1003. Em sua juventude, Gerbert estudou na Espanha muçulmana e ali aprendeu astronomia e matemática, quando familiarizou-se com o sistema hindu de numeração. De volta à França, celebrizou-se como professor da escola do bispado de Reims, produzindo vários livros sobre teologia, matemática, ciências naturais. Sua reputação levou-o a tornar-se professor do imperador Otto III, do Sacro Império Romano Germânico, passando a viver na Itália, onde o Papa Gregório V promoveu-o a arcebispo de Ravenna. Com a morte de Gregório V, Otto III apresentou Gerbert como candidato ao papado e ele foi eleito, vindo a tornar-se, sob o nome de Silvestre II, um dos mais ilustrados homens a ter assento no trono de São Pedro e o único matemático até hoje a ocupar aquele posto. Segundo o autor deste livro, A Rainha das Ciências, Silvestre II, cujo nome civil era Gerberto de Aurillac, foi o único matemático que se sentou no trono de Pedro. E ele viveu na virada do primeiro para o segundo milênio. Nasceu em 950 e morreu no ano 1003. Este livro aqui, sinto muito, está desatualizado. Se fosse escrito hoje, o autor teria que modificar este parágrafo. Poderia dizer que Gerberto de Aurillac, ou Silvestre II, foi o primeiro papa matemático, mas não poderia mais dizer que ele era o único papa matemático. Por quê? Porque nós temos um papa, seu nome é Leão XIV, e a sua primeira formação acadêmica foi matemática. Temos um papa matemático, alguém sentado na cátedra de Pedro
e que domina bem esta ciência. Em 8 de maio de 2025, foi eleito o 267º Papa da história, Robert Francis Prevost, ou Roberto Francisco Prevost, que escolheu para si o nome de Leão XIV. Nascido em território estadunidense em 1955, em Chicago, Illinois, e cidadão naturalizado peruano, com um sorriso discreto, é o segundo Papa do continente americano, depois do argentino Francisco. Suas palavras antes da bênção Urbi et Orbi, para a cidade e para o mundo, nas suas palavras antes da bênção Urbi et Orbi, para a cidade e para o mundo, o novo Papa saudou a multidão com a primeira saudação de Cristo ressuscitado: a paz esteja convosco. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela provém de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. O Papa, portanto, apareceu para nos trazer a paz. Como agostiniano, ele citou as palavras de Santo Agostinho: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Nesse sentido, prosseguiu, podemos todos caminhar juntos para a pátria que Deus nos preparou. Uma saudação especial ele fez em espanhol para o povo da diocese de Chiclayo, no Peru, onde por anos trabalhou como bispo. Naquela diocese, abre aspas, um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto para continuar sendo igreja fiel de Jesus Cristo. Por fim, falou de Nossa Senhora. Nossa Mãe, Maria, quer sempre caminhar conosco, estar perto, ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor. E convidou o povo a rezar com ele uma Ave Maria por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo. Bonito foi ver a alegria do povo quando a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina. A fumaça branca significa apenas que um Papa foi eleito. E o povo começou a vibrar, a alegrar-se, sem saber quem seria o Papa. Isso é só na Igreja Católica que existe. Se, por exemplo, algum de nós recebesse a notícia, um presidente da República foi eleito, nós ficaríamos apavorados. Qual presidente da República? Será que é um defensor da ideologia de gênero? Será que ele é a favor do aborto? Será que ele é contra a família natural? Será que ele respeita os valores cristãos? Até você saber o nome do presidente eleito, você ficaria num suspense. Ninguém se alegraria antes de saber o nome. Com o Papa é diferente. Basta saber que nós temos Papa para o povo vibrar. Não importa. Foi escolhido por assistência de Deus um Papa. E a este Papa nós devemos prestar obediência. E isso já é motivo para a nossa alegria. Mas o Papa que foi escolhido foi realmente muito bom. Nós não merecemos, mas precisávamos de um Papa assim. Voltemos a falar sobre a sua formação matemática. O primeiro título acadêmico de Prevost foi o de bacharel em matemática, obtido em 1977, na Universidade Vila Nova, na Pensilvânia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para
para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, o Angelicum. Sua formação matemática, sua formação jurídica, são indícios de que ele preza o raciocínio lógico e a objetividade. Podemos esperar do novo pontífice aquela firmeza de argumentos tão necessária para confirmar seus irmãos na fé. Você se lembra do estilo do Papa São João Paulo II? Na encíclica Evangelium Vitae, ao condenar o aborto, ele começou definindo o que é o aborto. Aborto diretamente provocado é a eliminação de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção até o nascimento, e depois emitiu um juízo condenatório sobre o aborto. Na missão que me foi conferida, unidos a todos os bispos do mundo inteiro, defino que todo aborto diretamente provocado, isto é, querido como fim ou como meio, é sempre um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Veja que cada palavra tem a sua precisão. Essa precisão de São João Paulo II é de se esperar que nós encontremos agora em Leão XIV, por sua formação de base matemática e jurídica. São João Paulo II não tinha formação matemática, mas ele tinha uma grande formação filosófica. Isso ajudava muito a concatenar o seu pensamento. Como membro da Ordem de Santo Agostinho, Leão XIV é agostiniano. Ele certamente aprendeu com seu patrono a distinção entre o pecador, que deve ser amado, e o pecado, que deve ser detestado. Saberá sem dúvida distinguir entre o amor universal, que se estende até aos divorciados em segunda união, e a condenação do adultério por eles cometido. Este Papa, assim esperamos, fará uma distinção bem clara entre o amor ao pecador e a detestação do pecado. Distinguir é uma arte. Quem distingue bem, ensina bem. E eu tenho esperanças, devemos alimentar esperanças de que o Papa Leão XIV fará as distinções que fazia o seu mestre Santo Agostinho quando ensinava. Aliás, no dia 16 de maio, dirigindo-se aos membros do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, Leão XIV, insistindo sobre 3 palavras, a paz, a justiça e a verdade, assim se exprimiu: cabe aos responsáveis governamentais esforçarem-se por construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isto pode ser feito principalmente investindo na família, fundada na união estável entre o homem e a mulher, uma sociedade muito pequena, certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil. O Papa fala aqui sobre a família como uma sociedade que é anterior a toda a sociedade civil, anterior ao Estado. Não é o Estado que define o que é a família e constrói modelos de família. A família, que é uma sociedade natural, ela é anterior ao Estado. O Estado não faz nenhum favor em reconhecer que a família natural é constituída por um só homem e uma só mulher unidos em matrimônio indissolúvel, porque isso é um dado natural, pré-existente. Mas o Estado erra quando ele quer criar modelos de família, espécies de família, como as famílias fundadas no pecado,
contra a natureza nas uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso não é família. Além disso, prosseguiu o Papa, ninguém pode deixar de favorecer contextos em que a dignidade de cada pessoa é protegida, especialmente as das mais frágeis e indefesas, do nascituro ao idoso, do doente ao desempregado, seja ele cidadão ou imigrante. Não podia deixar de falar sobre o aborto. Então, o Papa aproveitou-se que estava falando de pessoas diplomatas para falar da defesa da vida da criancinha por nascer, o nascituro. E o idoso, para se defender contra a eutanásia, que quer matar os mais fracos, os doentes, os idosos, sob o falso argumento da misericórdia. O nome por ele escolhido, Leão XIV, deve-se à admiração por seu antecessor, Leão XIII. Leão XIII foi um grande papa. Ele governou a Igreja de 1878 a 1903. Foi um dos maiores pontificados em duração de tempo. Ele foi o Papa da encíclica Rerum Novarum, 1981, sobre a doutrina social da Igreja, sobre a questão social, como resolver o conflito gerado entre patrões e operários com as novas estruturas sociais que estavam surgindo. Condenando o socialismo, ele apresenta a solução na justiça social e na cooperação entre o trabalho e o capital. É o Papa da grande encíclica Aeterni Patris, de 1868, sobre a restauração da filosofia cristã conforme a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Ele foi o Papa que investiu pesado no renascimento da filosofia dentro da Igreja Católica, na filosofia a ser estudada nos seminários, e não uma filosofia qualquer, uma filosofia tendo como mestre Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico. Pode-se induzir daí que o novo Papa se ocupará das questões sociais sem descurar o papel da razão iluminada pela fé. O lema escolhido pelo Papa foi In illo uno unum. No único somos um. Traduzindo melhor, no único Cristo somos um. Este lema foi tirado de um comentário de Santo Agostinho ao Salmo 127. In illo uno unum. No único Cristo somos um. Este lema parece indicar seu desejo de favorecer a unidade da Igreja, sem sacrificar a verdade. Isso é confirmado no seguinte trecho do discurso acima citado, o discurso ao corpo diplomático. Por seu lado, a Igreja nunca se pode furtar a dizer a verdade sobre o homem e sobre o mundo, mesmo recorrendo, quando necessário, a uma linguagem franca, que pode provocar alguma incompreensão inicial. Linguagem franca é chamar o aborto de aborto, e não de interrupção voluntária da gravidez. É chamar as uniões de divorciados recasados de uniões adúlteras, que de fato elas são. Nós não podemos renunciar à verdade, sacrificar a verdade em favor da unidade. Isso não é papel da Igreja. E isso o Papa Leão XIV jamais fará, assim esperamos. Graças a Deus temos um Papa. E um Papa que, por suas qualidades recebidas de Deus, enche a Igreja de esperança. De nossa parte, que nunca faltem orações por ele e a obediência ao seu magistério.
Vamos pedir a Maria Santíssima, a Rainha do Clero, a Nossa Senhora, que tanto havia dito em Fátima, o Santo Padre terá muito que sofrer, que não sejamos nós causa de sofrimento para o Papa, mas que sempre procuremos defendê-lo, escutá-lo, obedecer-lhe e rezar sempre por ele. Porque o Papa, como dizia Santa Catarina de Sena, é o doce Cristo na terra. É um presente dado por Deus à Igreja Católica. Podemos dizer com santo orgulho, a Igreja Católica é a única que tem o Papa. É a única que tem o doce Cristo na terra. Que coisa maravilhosa. Gente, agora vem as minhas súplicas. Estou precisando da oração de vocês. Por quê? Porque apesar de eu ter feito aplicações no joelho e na coluna, e apesar de eu estar tomando suplementos alimentares indicados por amigos, grandes amigos, a quem eu agradeço muito, apesar de todos os cuidados que eu estou tendo com a minha saúde, inclusive de manter-me em exercício permanente de fisioterapia, apesar de tudo isso, eu estou notando uma degeneração crescente nas articulações. Eu ainda consigo ajoelhar-me, fazer uma genuflexão, mas com muita dificuldade, muita. E a dificuldade não está nas dores, não é dor que eu sinto. Eu sinto uma fraqueza, uma quase impossibilidade de me mexer, como se eu fosse vacilar, cair. Estou me referindo à hora em que eu me ajoelho. Cada vez mais difícil é ajoelhar-me e cada vez são mais raras as circunstâncias em que eu posso, de fato, me ajoelhar. Mas também há uma dor na região lombar, que não é tanto a dor, é um sentido de fraqueza naquela região, de modo que até ficar em pé por muito tempo já me causa a necessidade de apoiar-me em alguma coisa. A região lombar foi aquela em que eu fui operado da coluna, não deveria ter sido operado. A operação foi um fracasso, degenerou em discite, mas faz mais de 20 ou 25 anos que isso aconteceu. Esta operação foi um grande erro, né, médico, por causa de uma hérnia de disco. E depois desta operação eu nunca fiquei como antes. Então, o que eu estou percebendo? O meu depauperamento está indo de maneira acelerada. Talvez Deus queira dizer o quanto que a minha cura será algo milagroso se ocorrer. Porque, baseando-se apenas nas perspectivas humanas, nós não estamos vendo progressos. Se Deus quiser que eu fique curado, eu tenho 61 anos. Vou completar na próxima semana, dia 31 de maio, se Deus quiser, 33 anos de sacerdote. Se Deus quiser que eu viva mais alguns anos sem dar trabalho para os outros, sem ser um peso para aqueles que convivem comigo, mas imolando-me por eles, servindo a eles, se Deus quiser que eu viva mais um pouco com saúde, e se esta minha cura servir para glorificar a Deus, para aumentar a minha gratidão por Ele, para aumentar o meu amor e o meu serviço ao próximo, então eu vou pedir que esta cura se ocorra contra todas as perspectivas médicas e contra até as leis da natureza. E para obter esta cura, eu vou pedir, há muito tempo já estou pedindo, a intercessão de Madre Maria José de Jesus. Esta freira, que foi superiora várias vezes do Carmelo, do convento Santa Teresa, que já foi declarada serva de Deus
mas nunca foi beatificada nem canonizada, ela foi uma pessoa maravilhosa, tanto espiritualmente pela sua santidade, como intelectualmente pela sua cultura e sabedoria. E eu estou pedindo a intercessão dela para obter a minha cura. Mas eu acredito na força da oração em comum. Se você pedir comigo, a oração é mais forte do que se eu pedir sozinho. Então vamos rezar? Se você quiser esta relíquia, note que a relíquia está no canto. É um pedacinho de pano que foi tocado nos ossos da serva de Deus. Se você quiser esta relíquia, você pode pedir para mim escrevendo para provida@providaanápolis.org.br. Repito, provida@providaanápolis.org.br. E eu mando uma relíquia para você. Mas vamos ver a oração que está escrita atrás da relíquia. É esta oração que eu vou ler agora com vocês, tá bom? Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas. Concedei-nos, por sua intercessão, conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Eu peço a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não menos do que eu, o Provida deve ser objeto de orações. O Provida, sim, porque estamos passando por uma crise como nunca passamos na história. E por isso vamos rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus,
Como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica, requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos então agora encerrar com a bênção final. Antes da bênção, eu peço orações por Dom João, que está doente. Habitualmente ele está sempre doente, seja por causa da idade avançada, seja pela condição precária do seu coração e da sua bexiga e do seu organismo como um todo. E peço orações também por Dom Valdemar Passini, bispo coadjutor, porque também ele está com a pneumonia. Temos agora o bispo titular, Dom João, e agora o bispo coadjutor, ambos doentes e precisando das nossas orações. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. São Filipe Neri, o santo da alegria, rogai por nós.